bem? Vocês estão bem? Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. Estamos iniciando mais um vídeo. Este vídeo é para atender o pedido da amiga Dayana. A Dayana pediu que nós falássemos sobre fé. Ontem à noite, enquanto eu rascunhava o estudo, eu encontrei bastante assuntos interessantes relacionados à fé. Todavia, para não tornar o estudo muito extenso, eu resumi alguns poucos pontos que nós vamos tratar aqui. A base do estudo está, obviamente, está em Hebreus 11, versos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui já define exatamente o que é fé, né? Fé é a certeza, fé é a substância, é a confiança, fé é a garantia ou a escritura das promessas de Deus. Alguns exemplos de fé. Em Mateus 8, 5 a 10, nós temos o criado do centurião. Eu não vou ler o texto para não ficar muito extenso, mas você, olhando lá na Bíblia, você vai ver. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Quando Jesus ouviu isso, ele disse, admirado: digo a vocês, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Não precisa, Senhor. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado lá na casa dele. Isso é fé. A mulher cananeia. Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Se você continuar a leitura, no último verso, 28, diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Um outro exemplo aqui, agora com o próprio Jesus, a figueira sem fruto. Mateus 21, 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira,
mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se creres, vocês receberão. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Um pastor, eu conheço o pastor, não vou citar nome por questão de ética, eu ouvi o pastor contando a experiência que ele viveu. Ele foi desbravar um país que ainda não era evangelizado, e eles tinham um pequeno salão que eles se reuniam. A igreja estava apenas começando, e no domingo à noite ele pregou sobre esta passagem que nós acabamos de ler. Se você tiver fé, você dirá a esse monte: saia daqui e salte no mar. Será feito. Quando acabou o culto, o pastor disse assim: irmãos, quem não estiver trabalhando amanhã, se puder, por favor, me ajudar. Nós ganhamos um terreno para construir um templo, e o terreno tem desnível, então nós vamos lá tentar acertar a terra. Quem tiver pá, enxada, enxadão, leve, por favor. Era um lugar pobre, era um povo pobre. E na manhã da segunda-feira as pessoas foram. E foi uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que tinha acabado de aceitar a fé. Ele não levou instrumento algum. Ele falou: pastor, vocês vão derrubar esse monte na mão? Sim, meu filho, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aplanar para poder construir o templo. Mas foi o pastor que disse que se a gente tivesse fé, a gente poderia dizer para o monte sair e ele sairia. Aí o pastor ficou sem palavras. O pastor respondeu: meu filho, aquilo é figurativo. Nem tudo que você lê você pode levar ao pé da letra. O rapaz respondeu: eu não aceito, pastor, eu não aceito. Eu vou orar e Deus vai tirar o monte daqui. E enquanto as pessoas trabalhavam com suas enxadas, suas pás, seus enxadões, o jovem foi orar. Por volta da hora do almoço, passou uma máquina. E aí, o maquinista, vendo aqueles homens trabalhando no sol escaldante, disse assim: o que vocês vão fazer aí? Aí o pastor respondeu: nós estamos preparando o terreno porque nós vamos fazer uma igreja. Vocês vão fazer uma igreja? Mas com esse terreno desnivelado? Sai todo mundo daí. Todo mundo saiu, cada um pegou sua ferramenta e saiu de perto. E em 2 horas ele aplanou o terreno todinho, serviço que levaria meses para ser feito. E o pastor ficou envergonhado diante da palavra que ele mesmo ministrou no domingo à noite. Na segunda-feira aconteceu o milagre que o novo convertido acreditou. Ele não mandou o monte sair de lá e se lançar no terreno do vizinho, mas Deus enviou uma máquina, e essa máquina aplanou o terreno em menos de 2 horas, e o terreno ficou pronto para a construção. Isto é fato real, tá? Eu ouvi a pessoa que aconteceu a experiência contando. Ansiedade pela vida. Você vê isso em Lucas 12, 22 a 28. Dirigindo-se Jesus aos discípulos, acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. E aí Jesus vai discorrendo. No verso 28, Jesus disse assim:
Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, os lírios dos campos, que Jesus está falando agora. Mas o verso que eu queria é este aqui. E Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Então, temos que ter cuidado com a nossa fé. Você sabia que nós somos santificados pela fé? Nós devemos viver pela fé. Não devemos ter ansiedade pela vida. Nós somos santificados pela fé. Lá em Atos, capítulo 26, o verso 18 diz assim: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então nós somos santificados pela fé. Nós também somos justificados pela fé. Romanos 3, 21 a 28. Eu vou ler apenas o último verso, tá? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A fé também produz paz e esperança. Romanos 5, versos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados, primeiro nós somos justificados, depois ela produz paz. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aqui está dizendo que a fé produz paz e esperança. Então nós temos que viver pela fé, não devemos ter ansiedade, nós somos santificados pela fé, nós somos justificados pela fé. A fé produz paz e esperança. O justo deve viver pela fé. Abacuque 2 e 4 diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em Efésios 2 e 8 está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Fé é o meio, é o caminho ou o canal. Fé não é uma obra, mas um dom. Se respiramos, é porque a vida foi respirada dentro de nós. É tão fácil, é tão bom ter uma sociedade com Deus, né? Ele entra com tudo, a gente não entra com nada. Deus nos deu a vida, nos deu saúde, nos deu a salvação e Ele mesmo nos deu a fé, para que creiamos nele. A gente não entra com nada, que sociedade ótima, né? Em Hebreus 10, 38 e 39 também fala sobre o justo viver pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A fé também nos fortalece. Abraão foi fortalecido pela fé. Romanos 4,16 diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. A fé nos proporciona combater um bom combate. 2 Timóteo 4, 6 a 8.
Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Aqui Paulo, nos últimos dias de sua vida, escrevendo a Timóteo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até dizer que ama a Deus, mas se você não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Hebreus 11, dos versos 4 a 34, nós temos alguns exemplos de fé do Antigo Testamento, dos pioneiros, os primeiros heróis da fé. Eu não vou ler o texto todo, pois ficaria muito extenso, tá? Mas começa assim, lá no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vamos ver mais uma passagem aqui. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Aqui nós estamos falando quando Deus pediu a Abraão seu único filho, Isaque, em sacrifício. E ele estava a ponto de sacrificá-lo. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté,
Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu não queria me alongar tanto, mas eu queria falar essas palavras para você. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, espero que você tenha fé em Deus. Só um detalhe, tem uma passagem na Bíblia que eu não citei aqui, que diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ali não está dizendo que se você tiver uma fé pequena, mas se você tiver uma fé viva, porque o grão de mostarda, se você plantá-lo, ele vai produzir uma árvore, tá? Então, o que eu posso te dizer para concluir esse vídeo é, tenha fé em Deus. Alguns têm fé em senhores e senhoras, mas eu te digo, por favor, tenha fé no único Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Deus te abençoe, tenha um bom dia, desculpe porque ficou um pouco extenso e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos. Tchau.